Segunda vez tentando gravar o vídeo, porque eu não tô conseguindo explicar o que eu quero dizer. Tá muito complicado. A dicção hoje não tá funcionando. Não estão querendo me ajudar. O universo está contra mim. Mentira, que drama. Eu só não tô conseguindo realmente falar o que eu quero. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Hoje eu mudei a ordem. Hoje eu fiz diferente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um livro. Vai ser uma resenha, né? Às vezes eu sinto que eu faço resenhas demais, mas quando eu parei pra prestar atenção, fazia muito tempo desde que a última resenha saiu. Então eu vou parar de me sentir mal em falar dos livros desse jeito e fazer resenhas específicas. Hoje eu vou falar sobre o livro Você Tem a Vida Inteira. No começo do ano eu postei um vídeo falando sobre as minhas metas de 2021 e uma das metas era ler 2 livros, pelo menos 2 livros nacionais, né, nesse ano. Então com esse aqui a gente já está na metade do caminho, porque o autor é brasileiro, o livro também foi traduzido para ser vendido no exterior, que é uma coisa muito boa. Então hoje eu vou falar sobre ele e o que eu achei do livro, da história, certo? Antes de começar, minhas redes sociais estão linkadas aqui embaixo. Quem quiser me seguir no Instagram, quem quiser me seguir no Twitter, estão aqui embaixo. E também, eu posto, sempre que eu leio, eu posto atualizações da leitura no Scoob, com opiniões sobre aquele momento do livro que eu li, sobre o que eu tô achando, o que eu espero da leitura. Então, eu tô sempre atualizando lá. Se você quiser saber, acompanhar de verdade o que eu estou lendo e as minhas opiniões à medida que eu vou lendo, a gente comentar e conversar pelo Scoob também. O link tá diretamente aqui na descrição do vídeo, é só clicar que você vai ser levado pra lá. E me adiciona, bota como amiguinho lá pra gente compartilhar leituras. E pra quem quiser conhecer minha escrita, eu tenho esse conto publicado na Amazon, disponível no Kindle Unlimited, post-it pra você. O link dele também está ali embaixo, diretamente pra quem quiser acessar, certo? E é isso, vamos para o livro. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. A editora Galera, né, publicou esse livro. Essa aqui é a capa da versão que foi vendida para o exterior. Eu gostei muito dessa capa, por isso que eu comprei agora. Eu preferi comprar essa capa. Mas a capa original de quando foi lançado é essa aqui. E é linda também, mas eu gostei muito mais dessa por causa que tem os personagens na capa. Eu gostei do tom de preto com essas cores meio neon. Eu achei muito mais bonita. Eu gostei muito mais. Então, essa aqui é a capa da versão estrangeira. E o que eu tenho pra falar desse livro? Como sempre, eu vou mostrar pra vocês coisinhas da história. A diagramação do livro é muito boa, a letra é grande. Eu acho que isso é uma coisa muito daqui do Brasil, sabe? Muitos dos livros que eu vi do Brasil tem essa letra grande, a diagramação espaçosa para que você fique confortável em ler. Então eu gostei bastante da diagramação desse livro e como a gente acompanha 3 personagens diferentes e o livro ele é recente, então a gente se encontra naquela questão de redes sociais, mensagens de texto e essas coisas. Então no livro eles também incorporam isso. Então, peraí que eu vou mostrar. Então aqui a gente tem a mensagem de texto no livro, que quebra um pouco essa dinâmica de leitura, né? Assim, o que eu gosto bastante quando tem essa quebra, porque dá uma descansada, pelo menos pra mim. E como a gente tem redes sociais, a gente encontra isso aqui também no livro, certo? É muito bom de ler quando tem essas coisas, pelo menos eu gosto bastante, porque muda a diagramação e você imerge mais, pelo menos é o que eu sinto, certo? Então, vamos à sinopse do livro. Nesse livro a gente acompanha 3 personagens, o Vitor, o Henrique e o Ian. Os 3 garotos, eles acabam se conhecendo por causa do HIV, tá? E nesse livro, é basicamente isso que acontece, tá, gente? Não é, a sinopse assim não é muito, muitas coisas. Os 3, eles se conhecem por causa disso. E a história dos 3 vai se mesclando entre vários conflitos, porque uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que a gente acompanha 3 vidas e cada um tem um conflito diferente, como é normalmente. Não é um conflito único, grandão, que geralmente tem na história, né? De, tem um vilão que quer matar todo mundo e querendo ou não, todo mundo do livro tem que resolver o conflito para acabar com aquilo. Nesse livro a gente tem conflitos diferentes, mas que são únicos por causa do HIV. Então a gente acompanha o Ian lutando contra os conflitos dele, o Vitor e o Henrique. Que no final os 3 se unem de uma forma porque os 3 estão envolvidos
com esse assunto, né? Pelo HIV, os três são amigos e acabam criando laços muito importantes no final. Então é muito interessante. Essa é basicamente assim, não é bem a sinopse do livro, mas se eu for realmente contar uma sinopse específica vinda de mim, eu vou acabar dando spoiler e eu não quero fazer isso. Então, vamos dizer que essa é a base principal da história, tá? É isso que você espera desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Por que eu não dei 5? Porque eu tendo a dar 5 estrelas pra livros de fantasia, porque é o gênero que eu mais gosto. Eu dei 4 estrelas e isso não quer dizer que ele não seja bom. Esse livro é muito, muito bom. Eu vou explicar o porquê, né? Eu tenho várias coisas anotadas no meu roteirinho aqui do lado para explicar exatamente o porquê que eu dei 4 estrelas e porque eu acho que ele é bom e que é uma leitura muito necessária. Para começar, como sempre, a ambientação do livro. O livro se passa no Brasil, então é muito fácil pra gente identificar várias referências, vários comentários e vários lugares. Eu acho que, se não me engano, ele passa no Rio de Janeiro, esse livro. Então, pra quem mora no lugar da história, consegue identificar várias outras coisas, né? É muito mais fácil. Como eu não moro lá e não conheço muito, a identificação não chega completa. Mas por a gente morar no mesmo país do que os personagens do livro, fica muito mais fácil de você se identificar com a história e com o lugar. Você consegue imaginar mais fácil o ambiente. Então, dá pra você estar presente mais na história durante a leitura. Isso é um ponto muito positivo. Essa identificação é uma coisa que me deixou muito mais animada pra ler. E o que eu terminei de ler esse livro muito rápido. Acho que eu li em 2 dias esse livro, 2 ou 3 dias. Por aí. Então, fica fácil de você acompanhar quando tá presente. Então, a ambientação desse livro é maravilhosa. E a gente consegue entender muito mais do que livros estrangeiros que são, né, traduzidos pra cá. E eles têm que adaptar o máximo possível pra gente ficar mais próximo. Nesse caso aqui não exigiu muito esforço nessa questão, porque já é fácil pra gente entender. Sobre os personagens. Como eu comentei, a gente tem 3. Cada um lidando com o seu conflito diferente, mas os conflitos sempre voltados em torno do HIV. Então, eu gostei muito dos personagens principais, mas eu gostei mais ainda dos coadjuvantes. Os personagens que eram amigos dos personagens principais foram esses que eu mais me identifiquei, porque eu gostei muito da forma com que eles eram aquele apoio para os personagens principais nos momentos mais difíceis, sabe? E é isso que eu gostei de ver nesse livro. Às vezes o personagem principal, ele tem aquela sensação de que ele tem que estar sozinho o tempo todo. E às vezes a gente tem muito aquela questão do personagem principal não ter amigos, o que é um negócio muito esquisito. Nesse livro não. Os 3 personagens principais, eles tinham amigos, aqueles amigos que eles podiam contar pra qualquer coisa. Então eu gostei muito de ver essa participação dos melhores amigos nessa história, sabe? Então eu gostei muito dos 3 amigos dos 3 personagens. Eu adorei ler os momentos em que eles conversavam, porque a dinâmica era muito clara de você ver. Quando você tem amigos desse jeito, você consegue se identificar. Então eu gostei muito dos melhores amigos dos personagens, mas eu também gostei dos personagens. A construção de personagens foi muito bem feita nesse livro. Não só dos personagens principais, mas também dos coadjuvantes, o que é raro de acontecer. Então eu gostei muito. Cada um dos personagens principais tinha, né, como eu já falei, seus conflitos e cada um estava lutando com seus problemas. Um deles contraiu o HIV e ele tinha o conflito de eu conto ou não conto pra minha família. Um dos meninos já tinha HIV há muito tempo e estava tendo que lidar com o fato de que ele teve relações sexuais com um garoto e esse garoto tá dando um gelo nele depois que ele contou que tinha HIV. E, inclusive, esse garoto estava dando gelo em alguns personagens principais também. E foi o que me deixou mais com raiva. Então, tem esses 3 e é bem legal acompanhar os pontos de vista, sabe? Porque o que eu mais gostei disso foi os pontos de vista. A gente tem o personagem A, que já tinha HIV há muito tempo, já estava lidando, já sabia tudo que precisava saber, já era informado com relação àquilo. Então a gente vê esse ponto positivo de uma pessoa que convive com HIV a vida inteira e precisa ter certos cuidados. A gente vê o ponto de vista de uma pessoa que acabou de contrair o HIV e não sabe como reagir, não sabe como vai ser a vida daqui pra frente, não entende os problemas que podem ocorrer, tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a tomar cuidado. E tem aquele que simplesmente teve relação com um garoto que tem HIV e tá reagindo de uma forma totalmente, meu Deus, é o fim do mundo, porque eu podia ter contraído. Então você vê esses 3 pontos de vista e é muito interessante acompanhar isso. Foi uma parte que
mais incrementou no livro, sabe? Que eu gostei muito. Então a gente acompanha esses 3 e por isso que, assim, não tinha como eu dar menos do que 4 estrelas. Realmente. Eu dei 4 estrelas porque não... é difícil fazer, mas não é fantasia. Então o universo pra mim... como eu falei, a ambientação é muito boa, mas eu acho que como teve essa identificação, não é tão coisa trabalhada pra ter 5 estrelas, sabe? Então, é por isso, basicamente. É só essa explicação. Mas do resto, tudo foi muito bem feito, sabe? E como eu falei, esse personagem do livro que teve todo um drama, criou todo um chilique, porque eu podia ter contraído HIV, ele foi o que me deu mais raiva. Porque os pensamentos que ele coloca no livro, eu sei que são pensamentos de várias pessoas fora no universo, né? Muitas pessoas pensam do jeito que ele pensa e é muito doloroso você ver aquilo enquanto você acompanha os outros 2 lados, sabe? De um garoto que já tem HIV e que acabou de contrair, como os 2 se sentem com relação a isso e como esse garoto vê esse universo. É muito, muito ruim. Me deixava angustiada, às vezes eu só queria dar um tapa na cara desse menino. Mas eu achei super importante ter esse personagem no livro, porque ele representa exatamente esse lado das pessoas que veem o HIV como uma doença, sabe, e falam mal e xingam e usam isso como se fosse um problema que a pessoa, né, já não soubesse dos cuidados que ela tem que ter. Então usam pra atacar aquela pessoa mesmo, né, e é importante ter esse ponto de vista. Então, pra mim, esse livro ele é super importante por causa dessa representação que o autor conseguiu fazer, colocando os 3 personagens como principais na história. E como eles conseguiram superar essas coisas, sabe? Superar esses problemas que eles estavam tendo no decorrer do livro. E é isso. Sobre a questão, assim, geral, aquele geralzão que eu já falei, personagens, ambientação, o enredo eu gostei bastante. Os conflitos, eles são pertinentes para a história. E é um livro muito, muito importante, tá? A forma que o autor trouxe o HIV pra história não é jogando informações na sua cara, sabe? Porque às vezes você lê alguns livros que falam sobre alguns tipos de doenças, sobre alguns problemas, assim, que eles que eles só jogam informações na sua cara, que te entopetam de informações. O autor conseguiu trazer para cá as informações necessárias que todo mundo deveria saber sobre o HIV, que com uma pesquisa simples você descobre, mas de forma sutil e de forma que, enquanto os personagens estavam aprendendo, a gente também. Então, em momento nenhum, ele só jogou isso aqui na sua cara e falou, lide com essa informação. Não. Ele botou que os personagens estivessem aprendendo e as formas que eles reagiam para que a gente também tivesse uma noção de como as coisas são vistas para outras pessoas. E a forma que ele dava as informações super didáticas, super simples de entender e importantes. De que todo mundo precisasse saber, porque o HIV não é uma coisa ruim, sabe? Com os cuidados, a pessoa que tem HIV, ela pode viver por muito tempo. Por muito tempo ela tem chance de ter filhos, pode ter relações, namorar, que não vai ter problema. E muita gente pensa ao contrário disso. Então esse livro ele é muito importante por isso e eu gostei muito de ter lido. E eu acho que muitas pessoas deveriam sim ter acesso a esse livro e ler e conseguir ter acesso a esse tipo de informação através de uma leitura dessa. Eu acho que é por isso que os livros são feitos, sabe? Porque você coloca exemplo de uma história que às vezes fica muito mais fácil de você compreender do que numa aula de biologia. Para muitas pessoas é assim que funciona. Então é muito importante que tenham livros que falem sobre essas temáticas. Então, parabéns ao autor, inclusive. E é isso. Essa foi a minha opinião sobre esse livro. Eu gostei bastante. Recomendo realmente a várias pessoas que leiam esse livro de verdade. A escrita não é complicada, é fácil de entender, é gostoso de ler, você se identifica com as referências, como eu já falei, é muito presente no nosso dia a dia a forma que os personagens conversam, a forma que os personagens reagem com os amigos, as formas que eles interagem, porque são brasileiros no livro, um livro escrito por um brasileiro, então fica fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, comenta abaixo o que você achou. Se você não leu, tiver alguma pergunta, por favor, deixa abaixo também que eu possa responder. E espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo.